estamos aqui hoje. Bom dia, Dani. A Bom dia, Dani, ela querida. além de ser minha amiga querida, que a gente se conhece desde os tempos de crianças na escola, e a gente, Exatamente. então, eu acho que aqui a ideia é realmente ser um bate-papo bem bacana. Ela é vice-presidente de marketing da PepsiCo e na categoria alimentos, então snacks, uma chips, Cheetos, Doritos, Ruffles, Baconzitos, Fandangos, tudo. E não deve estar sendo fácil, né? E a nossa ideia aqui é exatamente bater um papo, e eu conheço muitas das ideias da Dani, acho incrível, porque ela já fez coisas maravilhosas, e eu acho que ela tem muito a contribuir na ideia desse papo, que é exatamente a gente conseguir rever, né? Já que a gente está partindo quase que de um recomeço, né? A partir Sim. desse momento maluco que a gente está O vivendo, novo normal que vai ser, né, Jô? o novo normal, maluco, e e aí a gente aproveitar esses insights que ela pode dar para a gente, de trazer, de como é que está vendo e como é que já via. Eu acho que eu nem vou começar aqui, minhas primeiras perguntas nem são exatamente ligadas a esse momento Covid agora. Tá E bom. eu também não sou exatamente uma apresentadora, então A gente bate um papo. eu acho que a ideia é mesmo bater um papo, porque não é fácil, viu? A gente prepara um monte de perguntas, depois sai tudo do lugar, a pessoa responde em outro momento, aí você se perde. Não é fácil, tem que dar os parabéns para as jornalistas de fato. Não é? Agora que eu fiz umas lives assim, eu falei, ô, gente, não é assim, é punk, É mas vamos que punk. vamos. Vocês não seguem, quem está respondendo não segue nosso script, pô. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá. Bom, você adora construir marcas. Você é uma Uhum. pessoa de construção de marcas e você acredita muito em consistência. É uma coisa que eu sempre ouço você falar, Sim. e que obviamente se dá com o tempo. É assim com Doritos, na causa LGBT, é assim na ação dos cadeirantes que vocês fizeram no Rock in Rio, super bacana. É assim em Cheetos com a Anitta, Ruffles em games, equilibre sempre nessa coisa da autoestima feminina. Então, você encontrou, né, lugares muito legais. E eu queria que você falasse Sim. um pouquinho sobre esse tempo que é necessário para a construção, de fato, de marca, e que não só falar sobre o tempo de construção, mas hoje em dia falar também sobre o tempo de destruição das marcas que podem acontecer num post. A gente viu Nossa. um pouco disso ultimamente. Então, deixa eu ver como é que é tanta coisa para falar, mas deixa eu ver se eu consigo não ser tão, né, tão longa. Eu acho que essa questão da consistência, ela é uma coisa que vai muito é uma tensão muito grande quando a gente pensa em resultado, né? Então, hoje as empresas elas querem que as marcas deem resultado muito rápido e elas querem que a gente consiga construir uma marca em 6 meses. Uma marca demora muito para ser construída. A gente está falando de 3, 5 anos para você ter uma marca sólida, consistente, que realmente tem os seus valores, os seus benefícios funcionais, seus benefícios emocionais. Então, aí, marcas, assim, centenárias que todos os dias estão fazendo um esforço para manter o seu awareness, para manter os seus benefícios, sejam emocionais ou funcionais. Então, eu sinto que tem uma falta de paciência muito grande. Essa falta de paciência, ela gera uma inconsistência, porque você faz algo e aí aquele resultado não vem no curtíssimo prazo, mas ele não veio porque ele não vai vir mesmo, ele vai demorar. E aí o que acontece? Então vamos relançar. Então vamos relançar essa marca, então vamos mudar o posicionamento, então vamos... E cada nova pessoa que senta na cadeira quer relançar uma marca. Eu fico pensando assim, se uma marca é uma pessoa, é como se a cada pessoa que pegasse, você mudasse a cor do seu cabelo, você mudasse seu estilo totalmente, você mudasse tudo e as pessoas, você ia chegar num lugar e as pessoas falar, quem é essa Daniela? Ela mudou radicalmente. E eu sinto que acontece muito isso no mercado, com algumas marcas. Eu acho que outras não, outras fazem um trabalho super consistente, eu acho que é brilhante. E aí que eu chego no teu ponto do post, porque se você tem uma marca que realmente não é tão consistente e não tem autoridade moral para falar sobre certas coisas,
um post pode mesmo destruí-la, porque ela é frágil, porque você não vai ter pessoas defendendo. Eu já vi, por exemplo, quando a gente fez o trabalho, e a gente vem fazendo desde 2017, então a gente está indo para o nosso 4º ano de Doritos Rainbow. Eu vejo as pessoas defendendo a marca em canais, né, em redes sociais, nem a gente precisa fazer nada. Assim, alguém faz algum tipo de ataque, os Doritos Lovers, eles engolem essa pessoa. A marca não precisa nem se pronunciar. Ela precisa estar lá perto, né? É óbvio que muitas vezes a gente se pronuncia como marca, mas eu sinto que as marcas que não têm isso muito forte, quando realmente acontece um ataque, acontece alguma coisa, ela fica muito fragilizada, porque ninguém vai ali defendê-la, por falta de coerência. E isso significa, muitas vezes, você ter que dizer não para muitas coisas que aparecem como oportunidade e que vão parecer oportunistas e que não fazem sentido. Você ter que... Às vezes, muitas vezes, tem pessoas que chegam para a gente e falam, não, mas é barato o projeto. Não é uma questão sobre ser barato, ser caro. É uma questão sobre o que isso me ajuda nesta construção que a gente determinou que essa marca vai fazer. Se não ajudar, é caro, porque eu estou indo contra o que eu quero fazer. Então, eu sinto que é um momento que é bem difícil você sentar numa cadeira de CMO hoje, independente do país. Eu acho que no Brasil, que é um país muito engajado em rede social, a gente ainda tem, na verdade, uma conversa muito forte. E dá muito mais trabalho, porque a gente vem eu venho de um histórico que fazer o meu papel era fazer uma campanha linda, entregar uma cópia e acabou meu trabalho, porque a gente nem ia saber o que as pessoas estavam falando sobre nosso trabalho. E agora não, né? Na verdade, o trabalho começa quando você dá o play. Você aperta o play, vai para o ar, é aí que começa tudo. E aí entra exatamente essa coisa da cultura da empresa, né? Porque eu acho que a cultura da empresa ela é fundamental para poder você envolver, ficar à vontade, né? E segura para fazer as escolhas que você tem que fazer para cada uma das marcas, né? E eu acho que isso tem que ser muito... Eu acho que isso assim, quando eu vi você conversando, né, com a Dani, com o Fê, e você vê que são pessoas que estão em empresas que estão proporcionando para eles esse espaço para eles agirem dessa forma. Na PepsiCo é a mesma coisa, né? Eu tô numa empresa hoje que valoriza muito uma maior representatividade, que valoriza muito o espaço e o lugar de voz de uma mulher, que acredita que se eu fizer uma proposta que eu vou reverter 100% das vendas daquele produto para instituições que apoiam a comunidade LGBTQI+, fala, ok, vai lá. E não fala para mim, não, a gente tem que pegar esse dinheiro e colocar dentro de casa. Vamos ajudar. Isso faz uma diferença danada, né, Jô? Porque você convencer um CFO que você vai fazer todo esse esforço e você vai, na verdade, oferecer isso como uma ajuda para fora, eu acho incrível que a gente esteja nesse lugar hoje, sabe? Eu acho que a gente tem muita responsabilidade em como a gente vai continuar ajudando. E aí eu entro com a pergunta da indústria do lado de cá, né? Até que ponto você acha que os seus parceiros têm que ter exatamente, ou pelo menos entender muito a sua crença para de fato serem parceiros essenciais, né? Porque muitas coisas acabam ficando falhas no meio do caminho, inclusive entrega de ideias que muitas vezes não são clientes, ou até uma escolha de casting equivocada, enfim, você realmente ter do seu parceiro, como é que você vê isso? Ter dos seus parceiros um entendimento absoluto dessa cultura da empresa. Eu acho que tem um papel nosso também, como indústria, como empresa, sabe? Na hora que eu estou conversando com a minha agência, que eu estou conversando, vamos pegar Doritos Rainbow, quando eu estou conversando com a Almap, fica muito claro assim, para que propósito você está criando? Para o que é? É só para vender mais tortilha ou é para a gente realmente promover assim, aquele chacoalhão na sociedade? Eu acho que quando fica claro para que propósito você está criando, eu acho que esse é um papel muito de quem está do lado da marca, de falar onde a gente quer levar essa marca, o que a gente quer fazer, como que a gente quer impactar, como a gente quer transformar a sociedade. Se isso não ficar claro desde o princípio,
eu acho que a gente cai justamente no clichê do casting, que é o casting que não representa o Brasil, que, com, acho que até ideias ou execuções que reforçam um clichê negativo. Então, eu acho que quanto mais a gente, como marca, conseguir mostrar que para que propósito a gente está fazendo as coisas, eu acho que é muito fácil uma agência engajar e entender que, cara, a gente vai fazer uma coisa que é muito mais do que vender um salgadinho neste momento. Tem horas que a gente vai só vender um salgadinho mesmo, tá tudo bem. Mas eu sinto que às vezes os briefings não são tão bem feitos, às vezes a gente já quer chegar quase na execução sem tentar explicar o que é a coisa maior. E eu acho que do outro lado a gente tem que ter uma agência que entenda que aquele momento é o momento disso. Eu gosto muito quando a gente consegue ter um diálogo muito transparente com as agências e fala, olha, esse momento que eu preciso falar de propósito. Nesse momento, o que a gente está precisando putz, a gente perdeu o volume, a gente perdeu o market share e a gente precisa ir para uma ação que vá... Eu acho que essa transparência e esses acordos, eles são muito importantes, porque deixa claro que talvez não é com essa campanha que a gente vai ganhar prêmio. Com essa aqui pode ser que a gente ganhe, mas essa daqui não é, essa daqui ela tem um outro papel. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que você acha que é uma agência bacana? Eu acho que é aquela agência que me pergunta assim, qual que é o seu desafio de negócio? Mais do que me passa um briefing. Qual é o seu desafio de negócio? Porque o briefing ele vai ser uma consequência de resolver um problema de negócio. Quantas vezes você fala com a criação sobre o seu problema de negócios? Porque várias. Isso é uma coisa absolutamente fundamental, porque as respostas não são imediatas, assim, muitas vezes elas estão no problema do briefing, mas não no problema. Eu não sei se é meu estilo, mas assim, eu troco o WhatsApp com a criação. Assim, se eu vejo alguma coisa ou se algum diretor de criação, alguma diretora de criação vê alguma coisa, manda para mim e fala, você viu isso? Faz sentido? Se você precisar, a gente está pensando numa coisa. Eu acho que isso, no passado a gente tinha aquela coisa, né? Ninguém fala com a criação, a gente vai ter outras áreas da agência que vão ter que fazer essa intermediação. Hoje está muito mais líquido, né? Eu acredito que está muito ali para mim, quando eu estou numa reunião em que tem várias pessoas, eu não estou muito preocupada com o cargo delas. Eu estou preocupada que a gente vai ter mentes juntas para resolver um problema, né? Um desafio. Eu gosto muito mais do coletivo do que o individual. E aí tem uma coisa que eu acho que a gente sempre conversa nos nossos grupos ali e que eu acho que é o poder do cliente, né? Que é poder garantir que o seu fornecedor, seja ele qual for, também tenha diversidade, né? Eu acho que a Pepsi tem, mas essa cobrança vinda principalmente dos clientes, ela é fundamental para uma transformação dentro da agência. Seguramente. Eu acho que esse é como que eu posso dizer? Eu acho que esse é um turning point, assim, sabe? Eu acho que se as empresas falarem, olha, eu só vou continuar trabalhando com você se você tiver uma maior representatividade, eu não acho que é uma ameaça, de verdade. Eu acho que é uma pressão para que a gente consiga fazer um trabalho melhor. É uma necessidade, né? Porque se você tem, por exemplo, você vai falar com Doritos, você vai falar com a comunidade LGBT e você não tem esse ouvido, essa sensibilidade, essa opção de ter dentro do grupo que cuida disso também essa visão para não errar, né? Eu acho que é uma necessidade mais do que... E eu te diria, Gil, que quanto mais você entra nisso, mais layers você consegue entender que a gente precisa realmente ter uma escuta ativa, porque a gente, por exemplo, eu não sou gay, eu sou branca, sou super privilegiada no país que eu vivo, eu sou hétero. Então, o que acontece? Quando a gente começou a fazer esse trabalho e a gente trouxe para a mesa pessoas da comunidade, a gente aprendeu uma outra coisa, que uma pessoa da comunidade que é gay, mas é branca e é cis, no sentido de que eu vou me vestir da mesma forma que é o meu gênero de nascença,
é muito diferente de uma pessoa negra, gay, que está numa comunidade e que hoje, por exemplo, ou é um travesti, ou gosta de se montar, é muito diferente. Então, tem uma questão também que não adianta se encaixar, não, tem uma pessoa na agência que é gay, ela vai estar aqui e ela vai representar. Ela não vai representar. Tem que ser muito maior. Então, você tem que se munir de pessoas que também, porque dentro da comunidade há uma representatividade enorme. E uma diferença enorme entre essas pessoas. E no nosso país, se você for branco ou se você for negro, tem uma diferença também, independente se os dois são gays. Então, é um trabalho muito mais profundo de realmente verdade, de realmente você escutar coisas que te machucam, porque você fala, nossa, será que então a gente tem um olhar muito enviesado sobre tal coisa? E é importante essa verdade. Todo mundo aprende. A UMAP aprendeu, a gente aprendeu, o meu time na PepsiCo aprendeu. Isso é para a vida que você vai levar. Eu gosto muito de projeto assim, porque eu acho que a gente, no fim do dia, a gente toca a alma das pessoas, todos os dias, né? Então, Não, e toca em problemas que são muito antigos, né, da sociedade. Estruturais. São estruturais, então não é fácil. E, inclusive, uma delas é a coisa da escuta, né? Eu vejo muitas vezes empresas, e aí estou falando do lado do cliente, do lado das agências e tal, trazendo pessoas, né, mas não escutando essas pessoas. Então, muitas vezes, que tem uma diferença muito grande nisso, né? Uma coisa é você dar o emprego, outra coisa é você, de fato, escutar. Isso já acontecia com a gente, mulher, muitas vezes. Muitas vezes. E muitas vezes a escuta destrói a tua estratégia, tá? Pois é. Ele fala, mudou tudo. Eu não tava vendo dessa maneira. Isso eu acho a beleza, assim, de projetos que têm essa profundidade. E eu não acho que precisa ser só um projeto de LGBTQI+, não. Eu acho que, assim, muitas vezes a forma como a mulher foi colocada na propaganda, você sabe muito melhor do que eu, né? A gente já viu uma série de projetos e movimentos que mostram a forma como a mulher é retratada na propaganda, como que a gente coloca o papel da mulher, que não é o reflexo do que a mulher está fazendo aí fora todos os dias. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza. Até algumas vezes, né? Porque, na verdade, é sobre reforçar ou não determinados... Você fala muito sobre isso, né? Sobre reforçar ou não, a escolha de reforçar ou não determinados estereótipos. Porque a escolha é nossa, concorda? Existe essa mulher que muitas vezes é retratada, mas não é o tipo de estereótipo que uma marca que tem um projeto mais ambicioso de transformação de cultura, de sociedade, quer abraçar, né? E a gente tem que ter clareza que nós estamos numa posição que a gente assina o cheque, né? Não tem mais cheque. Cheque mostrou bem que eu sou das antigas, mas a gente assina ali, a gente usa o nosso celular para, né, pagar a conta. Então, o que acontece? Você como criativa, eu como cliente, uma produtora, todo mundo que está ali está assinando aquilo e está decidindo se a gente vai reforçar ou não um estereótipo negativo na sociedade. Eu acho isso seríssimo, se a gente for pensar, assim, sabe? E às vezes eu vejo uns descasos e vejo peças que vão para a rua que eu falo, mas será que essa pessoa não tem filha mulher? Será que essa pessoa não tem uma mulher em casa que vai olhar e vai falar, eu não me orgulho de você estar colocando a mulher nesse lugar? Eu fico pensando muito sobre isso, assim, sabe? Eu tenho 2 filhos, eu quero voltar para casa, eu quero que meus filhos olhem para mim, para o meu trabalho e falem, mãe, que máximo que você está dando voz para essas pessoas, que máximo que você acredita no respeito, que máximo que você acredita na representatividade. E não como alguém que fala, nossa, mãe, você só acredita nisso? Você só acredita com esse olhar, nessa bolha? Não quero isso. Então, às vezes, eu acho que a gente evoluiu, não acho que a gente evoluiu tanto quanto a gente poderia, mas eu acho que a gente evoluiu. E uma coisa que eu sinto, Jo, é que, assim, quanto mais você, como cliente, coloca isso na mesa, fala, dá uma negativa sobre uma rota criativa, não porque eu não gostei, mas porque eu acho que tem um viés machista ou porque eu acho que tem um viés racista,
Quanto mais explícita é essa conversa, mais a gente vai co-criando junto com a agência esse awareness do bias, esse awareness de que não está legal, porque muitas vezes a gente falava assim, não gostei dessa rota criativa. Na verdade, a gente tem que falar, olha, eu não gostei porque eu acredito que coloca a mulher nesse lugar. E não é, essa não é a intenção dessa marca. Ou mesmo, às vezes, com o próprio Doritos, assim, eu não gostei porque eu acho que a marca está meio que tentando ditar regra. Não é o papel de Doritos ditar regra. O papel de Doritos é te levar a romper convenções. É diferente. Então, essas conversas são muito poderosas, principalmente com os criativos. Principalmente com os criativos. Porque não é sobre a ideia criativa, é sobre o que essa ideia vai construir. Ou o que ela vai reforçar ou não. Ou o que ela vai ajudar a quebrar. Isso é incrível. Eu acho muito poderoso. É maravilhoso ouvir isso, porque você sabe que às vezes os problemas são os mesmos, né? É assim, é você não encontrar exatamente essa voz dentro da sua criação e muitas vezes a gente não encontrar essa voz dentro do cliente. Imagina o que é você receber pedido de não ter diversidade, por exemplo, Nossa, eu acho isso, assim, isso me tira do sério. Vocês não sabem também, a gente também passa por esse tipo de coisa, então é muito maluco, porque os problemas eles são muito parecidos, eles dependem muito, na verdade, do cliente com quem você está. E se a gente pudesse escolher, né? Olha, eu só quero trabalhar com esse cliente, com esse diretor de marketing. Não é exatamente assim. Não que a gente seja perfeito, tá? Assim, na verdade, eu acho que é uma jornada. Eu acho que a gente acerta, eu acho que a gente erra, eu acho que a gente é humano. Mas esse positive intent, assim, sabe, de acertar e de tentar ser melhor todos os dias, eu acho fundamental. E tem que ter uma parceria. Tem que ser. Eu gosto muito de conversar com a criação. Eu gosto muito de quando, por exemplo, me apresentam uma ideia e de repente aquela ideia gera uma emoção em mim que talvez é negativa, o que eu tento passar para a criação não é que eu não gostei da ideia, é o que essa ideia gerou em mim esse sentimento. E ele pode gerar em mais pessoas esse sentimento. Será que essa é uma ideia que vale apostar? Eu acho isso muito diferente de você simplesmente falar, não gostei. Claro. Não quero. Né? Enfim. A gente tá julgando arte no fim do dia, né? Eu falo que é arte, o pessoal fala, mas você não acha que é um overstatement dizer que é arte? Eu falei, cara, você pegar uma ideia, deixar ela craft, muitas vezes em 6 segundos, porra, eu acho isso arte, cara. Mas é que antes dessa parte aí tem o entendimento, né? Eu acho que o grande barato é a coisa do gut mesmo, de quando você sente, né? Tem coisas que é a ideia pura. E que quando chega, eu acho que esse é o grande valor, né? Que, por exemplo, né, tem algumas regras, né, de como você responde a uma apresentação, e aí fica aquela coisa, aquela cara assim de paisagem, não posso dizer nem que sim, nem que não posso nada. Eu sempre falo. Assim, quando eu vejo uma ideia que eu acho que é muito incrível, eu viro e falo, cara, achei sim sensacional. Depois, como é que a gente vai executar? Eu não estou falando sobre execução, eu estou falando que eu achei esse pensamento sensacional. Vamos embora nela. Eu sempre falo, porque se não me dá um pouquinho de dor de barriga, assim, sabe aquela que apresenta a ideia e dá aquele desconforto? Quando dá o desconforto, eu falo, é essa que a gente tem que ir. Porque é complicado você ir para o novo, tem risco, né? Mas a gente também tem experiência, então não é que você está fazendo uma maluquice, né? É isso que eu acho que eu trabalhei com um cara que ele era muito bom, ele é um francês, e ele falou um negócio para mim uma vez que eu adorei. Ele falou, Daniela, uma coisa é bold, outra coisa é crazy. Exatamente. Vá sempre pelo bold, não vá pelo crazy. É exatamente isso. Exatamente. E eu penso muito nisso. Eu falo, isso é bold ou isso é crazy? E aí é a forma como eu tento fazer essas escolhas, né? Mas dá muito mais trabalho ser bold, tá? É muito mais fácil ser plain. Muito mais fácil ser plain. Mas também muito mais invisível, né? Porque invisível. Invisível. Então, assim, você brinca. Eu tava tendo um papo. Eu estava tendo um papo com o time de marketing essa semana, que me chamou para bater um papo. É pigarro, tá? Não, tudo bem. E eu estava tendo um papo com o time de marketing essa semana que
né? O CMO me ligou e falou: você pode bater um papo com o meu time? Eu falei, claro. E aí, o que eu estava falando mesmo? Agora eu já esqueci, Jô. O que a O gente que era estava falando bold mesmo? e o que era crazy? Não, mas era uma outra coisa. Ih, nós vamos ter que cortar essa parte, Não, a né? gente estava falando do invisível. Do invisível. Ah, Isso. é. Aí eu virei e falei assim, gente, uma coisa que eu nunca gostaria de ser reconhecida é como alguém que fez a manutenção de uma marca. Eu peguei essa marca, eu deixei ela exatamente igual e quando eu saí ela estava exatamente igual de quando eu peguei. Eu acho isso de uma falta de valor agregado tão grande. Eu acho que você precisa pegar uma marca e você precisa elevá-la, você precisa transformá-la, você precisa fazer ela crescer. E eu vejo que tem gente que adora ficar na manutenção da marca. Só mantém. Mantém. Isso me incomoda. Mas aí sou eu, né? Não, e o conforto errado, né? Porque, na verdade, hoje em dia as coisas estão mudando, e aí a gente vai entrar um pouco ainda, né? Vamos entrar um pouco na Covid, né? Mas, assim, se as coisas já vinham mudando numa velocidade gigantesca, imagina agora, com esse momento em que tudo se acelerou, em que todos os assuntos que a gente vinha tratando se aceleraram, em que muitas descobrir coisas que não supostamente não eram da sua, ela não dominava e passou a ter que dominar, e acho que isso muda, faz com que eu imagino que o desafio para as marcas se torna ainda maior, porque Sim. tem este momento e tem o que vem por aí depois deste momento que a gente estava falando sobre É o momento da bola de cristal, né? Porque todo mundo pergunta como é o novo consumidor, como é o novo normal, como eu falo, tem horas que eu falo, se eu soubesse, eu estava muito rica. Eu acho que tem uma diferença muito grande em como as pessoas vão se relacionar com as marcas. Eu acho que as marcas que estão fazendo um trabalho hoje, que entendem o seu papel enquanto indústria, mas entendem o seu papel enquanto poder privado para ajudar as pessoas que mais precisam no Brasil, eu acho que elas vão ter um grau de lealdade, um grau de admiração, um grau de eu quero colocar o meu dinheiro nesta marca e não nessa, porque eu sei que no momento onde foi mais difícil, essa marca esteve com seus funcionários, com seus consumidores, com quem precisa. Eu realmente acho que isso vai mudar. Acho que vai ter uma procura por equação de valor muito grande. As pessoas vão estar com menos poder de compra na mão. Isso significa que todo real vai valer muito. Então, essa coisa de equação de valor, de qual é o desembolso para acessar a sua marca, vai ser a coisa mais importante que vai acontecer no Brasil nos próximos 6 meses, mínimo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai ter também uma decisão, principalmente para as classes que podem, uma decisão muito clara sobre eu vou comprar essa marca, eu não vou comprar essa, porque ela tem uma responsabilidade social nas comunidades onde ela opera com relação às pessoas que estão em vulnerabilidade maior do que a outra. E eu sei que ao comprar isso, eu vou ajudar essas pessoas. Eu vi muito em Twitter, compre no Magazine Luiza e não compre na loja do cara que vai demitir todo mundo se a coisa piorar. E assim, porque eu acho que a gente vai entrar num espaço que é um espaço de... Não é só, de novo, sobre o seu produto. O que você, enquanto corporação, enquanto marca, enquanto PepsiCo, enquanto Doritos, enquanto Equilíbrio, o que vocês estão fazendo? Né? Como que vocês estão operando socialmente falando? E aí eu acho que tem, sim, uma diferença muito grande. Né? E sabe uma coisa que eu vi também, Jo? Quando você tem... A gente começou falando sobre posicionamento consistente, né? Quando você tem um posicionamento consistente, você consegue fazer o bem num momento como esse. Vou explicar. A gente tem uma parceria com o Equilíbrio de muito tempo com o Instituto Free Free, que é um instituto que usa moda para melhorar a autoestima de mulheres que sofreram violência doméstica. A gente tem o Plano de Menina com a Vivi Duarte, que também trabalha com meninas, né, de comunidades. O que a gente fez nesse momento? A gente fez doação de produto, a gente fez doação de cesta básica.
Então, com a Yasmine do Free, junto com o Ministério Público, a gente fez doação de cesta básica, que vai chegar nessas mulheres, que muitas vezes são as únicas que colocam dinheiro dentro da família, de comunidades muito carentes, para poder fazer um trabalho. Com a Vivi, a gente foi para Boimirim. Por quê? Porque na hora que você tem essa parceria, essas pessoas, elas são veículos que fazem chegar a ajuda nesses lugares. Então, é uma parceria que eu tenho com elas de marca, o ano inteiro, que nesse momento a gente transformou a nossa parceria em ajuda. Então, olha como um posicionamento claro de marca te faz não só construir uma marca com bastante clareza, mas, ao mesmo tempo, entender como você pode fazer o bem num momento como esse. Eu acho que isso é o futuro, de verdade, da relação das marcas com as pessoas. Esse novo marketing que surgiu, eu acho, a partir da Covid, e que eu acho que é um desafio para todas as pessoas de marketing e de comunicação, porque passa por isso. Em primeiro lugar, existem pesquisas dizendo que 80% das pessoas acham que se deve sim anunciar. Ao mesmo tempo, existe também uma outra quantidade imensa de pessoas dizendo, mas não pode, a marca não pode se aproveitar do bem para usar, como usar isso na sua plataforma de marketing e na sua comunicação. Então, essa tem sido uma dúvida muito grande eu ouvi bastante das pessoas de marketing especificamente sobre tentativas e erros nesse sentido, porque não, é claro que é mais fácil para uma marca, como você falou, que já tem uma verdade que sustenta essa verdade. Aí, evidentemente, tudo fica mais fácil para fazer, mas quem não tem, em alguns momentos, pode muitas vezes ser visto, até porque não é só, muitas vezes você faz uma coisa mais institucional, né, mais de urgência, que não tem a ver necessariamente com a sua marca, tem a ver com urgência mesmo, em ajudar de alguma forma, que não esteja diretamente ligado ao seu posicionamento de marca, mas a fazer algo pela sociedade, e como ou não usar isso dentro do marketing. Acho que essa discussão... Então, assim, eu vou te falar como a gente viu isso dentro da PepsiCo, tá? Quando a gente olhou o Covid, entendeu tudo o que estava acontecendo. A primeira coisa que a gente fez foi a gente precisa proteger as pessoas que trabalham com a gente. Por quê? Porque a gente hoje, junto com saúde, é uma empresa que é uma indústria que é considerada essencial. Então, alimentos e bebidas estão dentro do mesmo critério de saúde. Por quê? Porque a gente precisa continuar produzindo em mais das 10 fábricas que a gente tem no Brasil, a gente precisa continuar distribuindo esse produto para chegar nas gôndolas do supermercado, porque a verdade é que está todo mundo tranquilo hoje, que se você quiser sair para ir no supermercado, você vai encontrar os produtos. Isso só está acontecendo porque tem pessoas que estão indo todo dia para fábricas trabalharem, que estão indo para todo dia para centro de distribuição para distribuir esses produtos para chegar nas gôndolas. Então, isso significa que a primeira coisa precisamos proteger as pessoas, a gente vai tirar quem é da zona de risco, a gente abriu novos empregos temporários para poder continuar operando, e a gente entendeu que, como PepsiCo, a gente tinha que fazer alguma coisa com relação às comunidades onde a gente opera, principalmente. Eu estou falando de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Sergipe, Bahia, a gente está falando de Curitiba, a gente está falando de um monte de lugares onde a gente fez uma doação de 105 toneladas de alimento. E aí, quando você faz essa doação, o que você faz? Você escolhe os produtos que você sabe que vão ter impacto muito maior hoje nas pessoas. Então, a gente está doando Quaker, que é aveia, que dá para engrossar alimento. A gente está doando biscoito, porque o biscoito ele tem um valor calórico maior. Então, a gente está o tempo inteiro em água de coco. Então, você faz uma escolha consciente como companhia, que eu vou proteger as minhas pessoas, eu vou garantir que eu estou operando, porque a gente precisa continuar colocando isso no Brasil inteiro, e, ao mesmo tempo, eu vou fazer doações para comunidades que precisam. A gente está doando Gatorade para o Morro do Alemão, a gente está doando para o governo de São Paulo. São coisas que elas podem acontecer via marcas e elas podem acontecer via companhia. Mas isso não está na sua comunicação. Oi? Mas isso não foi para a sua comunicação. Não, a gente não comunicou.
Não. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque para eu comunicar, eu vou roubar parte desse investimento que eu poderia estar fazendo as doações para comunicar. E a gente toma uma decisão muito consciente que a gente precisa ajudar as pessoas agora. A gente não tem que falar sobre o que a gente está fazendo. A gente precisa pegar este investimento e ajudar as pessoas. Essa é uma escolha da PepsiCo. Eu não estou dizendo que quem está fazendo comunicação está errado, mas é que para eu fazer essa comunicação sobre as doações, sobre tudo que a gente está fazendo, eu vou precisar de dinheiro também. E aí esse dinheiro, neste momento, a gente está colocando aqui. Isso significa que a gente não fez a campanha de Tazos com Leis e o Dani Alves? Não, eu continuei fazendo essa campanha. Mas essa campanha não era para falar sobre o que a gente fez. Essa campanha era uma campanha de um lançamento da volta dos Tazos, que a gente abre câmera no dia 2 de abril e, de repente, para tudo. Qual foi a discussão que a gente teve? E agora? O produto está na rua, os Tazos já foram produzidos, já estão nos supermercados, dentro das embalagens de Leis, e a gente tem o Dani Alves como o nosso grande herói. O que nós vamos fazer? A gente fez a gravação inteira, o Dani Alves gravando ele mesmo, da casa dele, com o celular. O que aconteceu? Ficou super divertido. Ele mesmo que gravou. A gente teve que fazer umas trocas por WhatsApp para ver como é que estava, né? O time da UMAP, o Henrique, que é o diretor de criação dessa campanha. Cara, foi incrível. Custou, acho que, 1/1000 do que ela ia custar, numa agilidade muito maior. O que a gente aprendeu nessa história? Que primeiro que pode ser mais simples, pode ser mais ágil e pode ser mais barato. E o mais barato não significa que eu não vá investir mais. Significa que o dinheiro que eu gastaria com isso, eu vou gastar com outras coisas e vou fazer mais campanhas ao longo do ano, porque o dinheiro é infinito. Se eu consumo muita parte dele para uma parte, eu não vou ter outra. De repente, eu posso ter 15 versões de Daniel, não do Dani Alves exatamente, mas 15 versões de campanhas assim, versus eu teria 3. Então, é uma mudança de mindset muito grande, que é uma marca realmente como uma publisher. E usando a tecnologia, vão ter momentos, só que assim, de novo, era uma campanha que é ele dentro de casa. Vão ter campanhas que a gente vai precisar de externa, a gente vai precisar de uma... Ninguém está falando que a partir de agora todas as campanhas vão ser dentro de casa. Então, eu ia falar justamente sobre isso, né? Sobre todo mundo entende esse momento, o momento da emergência, né? O momento das limitações, e acho que todo mundo, inclusive a sensação da pessoa que está vendo, se ela visse algo diferente de uma pessoa exposta num lugar, por exemplo, horrível. É horrível. A sensação já mudou, né? Nossa sensação já mudou. Quando você vê uma coisa, tanto é que todos os clientes correram para mudar. Eu deixei de colocar a campanha no ar, que já estava gravada, feita, finalizada, online, lindo, mas que tinha aglomeração de pessoas. Não foi para o ar. Porque a sensação é horrível de quem está. Você está dentro de casa. Então, hoje, eu acho que essa urgência traz soluções bastante interessantes. Agora, imagino que vai chegar uma hora em que a gente vai voltar a poder ter um pouco, e eu acho que é fundamental, e aí puxando a sardinha para o que a gente faz, né, o que a gente agrega de valor, voltar para o tempo da boa criação, no sentido de ser menos emergencial e poder ser mais bem pensada. Sem dúvida. Eu tô trabalhando em campanhas para entrarem no ar em H2 e campanhas que vão ser muito legais e que não vão precisar de uma gravação dentro de casa emergencial. Sim, eu não acho que é uma coisa que vai... da execução, né? É mais do tempo que você tem para poder desenvolver algo que, de fato, seja criativo e novo o suficiente para impactar de um jeito... Não, Jo, eu estou com briefings, né, de campanhas que vão entrar no ar em dezembro, que vão entrar no ar em janeiro do ano que vem. Por quê? Porque eu preciso ter tempo para trabalhar direito também. A gente não pode trabalhar só cria hoje, põe amanhã, cria hoje, põe amanhã. Você vai ter também um conteúdo assim, mas você vai ter campanhas que são muito fortes, que vão entrar no ar para o verão, para o final do ano, e que a gente está trabalhando agora, né? A gente está em maio, né? Aliás, é muito legal, porque eu acho que tudo que vier de novo, né? A gente está vendo coisas, acaba ficando tudo muito repetido, né? Não só na comunicação, na vida da gente, né?
é o dia da marmota. É o dia, é o Marmota Day mesmo, é o dia da marmota. E eu acho que, então, mas eu acho que com tudo isso a gente vai. Eu acho que tem uma coisa também que eu não sei, eu fiquei refletindo muito, assim, que a gente também, como cliente, como agência, ter a clara noção de o que são os big bets e o que são as coisas que a gente vai fazendo mais rápido, no menos custo, no mais. Porque às vezes eu tinha uma impressão que a gente tentava que tudo fosse muito grandioso, tudo fosse muito grande, tudo que a gente fizer tem que ganhar prêmio. E não, né? A gente tem projetos, mesmo você pega um lançamento, você pega a minha área de inovação, a gente tem os blockbusters, mas a gente tem aquele que muda só o sabor, lança numa boa. E você tem, né? Você tem a noção do impacto que um tem e que o outro vai ter. Eu acho que esse momento agora está passando para a gente também uma clareza muito maior desse dimensional. Perfeito. Sabe? Agora, o comportamento, eu não acho que ele vai mudar do dia para a noite. Eu acho que as coisas vão Dos se... consumidores, você diz? Acho que ele vai vai mudando aos poucos, à medida que as coisas vão acontecendo, e estão acontecendo numa velocidade maluca. E aí a gente ouve que os dados são, na verdade, o novo petróleo, né? Que é onde está o valor maior para você medir, mas aí para você medir resultados e poder fazer coisas mais eficientes, sem dúvidas. Mas voltando também à coisa da criatividade, eu tenho uma frase que eu acho que é muito bacana, que é assim: medir resultados é cada vez mais importante. Cada vez mais importante, mas para poder fazer coisas incríveis que vão gerar resultado, né? Sim. Então, assim, não perdeu coisas incríveis, né? Olha, eu acho que quando me perguntam assim, o que você acha que é o melhor ROI? Eu falo, o melhor ROI é uma ideia muito criativa que tem muito poder. Esse é o maior ROI que você pode ter. Porque é verdade que uma ideia que é muito incrível e que consegue ter uma escalabilidade gigante, eu não preciso botar tanto dinheiro. Porque Exatamente. ela vai, porque ela, entendeu? Porque ela ganha um alcance orgânico, ela vai ter alcance de investimento, óbvio, mas depois ela tem uma ponderada de um alcance orgânico que uma ideia ruim não vai ter. Vai ter que ficar colocando muito dinheiro por trás para essa ideia, para você dizer que você teve não sei quantos milhões de audiência. E daí? Né? E daí que um monte de gente viu coisa ruim? Qual é o ROI disso? Então, para mim, o maior ROI é uma ideia muito incrível. Porque é isso que vai fazer com que é isso que vai virar a cultura popular, é isso que vai fazer as pessoas falarem, é isso que vai fazer as pessoas compartilharem, no sentido de pegar aquela ideia e falar: você viu o que essa marca fez? Ou olha o que essa marca está fazendo. Isso, para mim, é o maior ROI que eu posso ter hoje. Obviamente, eu estou falando isso do ponto de vista de criação. Depois, isso vai ser transformado em venda, isso vai ser transformado em crescimento, porque os meus KPIs como CMO, obviamente que são todos KPIs muito duros. São KPIs de venda, de revenue, de market share, de margem. Então, tem uma série de coisas que essa ideia criativa, esse poder, ele vai ter que ser transformado naquilo. E eu acredito muito no poder criativo, assim. Aliás, o que eu acho que o Brasil tem muito forte é essa questão do poder criativo. O Brasil é um dos países mais incríveis do ponto de vista de criação. Eu acho que deu uma perdida ao longo do tempo, assim, sabe? Essa coisa do ROI, mas aí o ROI tem que ser o ROI muito matemático, e se ele é muito matemático, a gente não está falando sobre o poder que aquela peça, que aquela ideia tem, né? Talvez os dados não estejam sendo aproveitados ou chegando como deveriam para ser bem aproveitados dentro de uma ideia de fato criativa, porque na verdade a publicidade ela existe para vender. Então assim, totalmente. Então assim, isso não pode ser perdido de vista. E a criatividade existe justamente para que você atinja esse objetivo, para que a gente ajude a atingir esse objetivo de uma forma relevante e que converse.
né? Então, os dados ajudam para você conhecer também o comportamento, quem são, como está mudando. E acho que também tem pelo menos eu tento fazer isso na PepsiCo com o meu time, com o nosso time de mídia também, que é uma clareza muito grande o que vai ser marketing de performance para algumas campanhas e o que vai ser de verdade um investimento que ele nunca vai se pagar, mas que ele tem um impacto enorme no equity e na construção de marca. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um festival de música, pega um Lola, um Rock in Rio, eles nunca vão se pagar. Não tem como se pagar. O ROI é negativo absurdo. Só que o impacto que aquilo tem vamos pegar Doritos Rainbow no Rock in Rio. Eu não posso nem falar qual foi o PR Ad Value, porque eu sou proibida de falar. É o recorde histórico da PepsiCo Brasil, em todos os anos que a PepsiCo esteve no Brasil. Doritos Rainbow com Rock in Rio. Recorde assim, mas recorde tipo assim, 10 vezes maior do que o que já era o recorde. Isso! Ninguém vai te colocar numa métrica de ROI. Quer dizer, vão ter pessoas que vão pôr, mas assim, a real é que vão falar, não, mas quanto que você colocou, quanto que trouxe de dinheiro, quanto que você vendeu. Isso daqui, isso tem impacto. Enquanto essa marca vai crescer, o Doritos é uma marca que cresce 3 dígitos. Ela cresce 3 dígitos há 2 anos, direto, sem parar. Por quê? Porque é uma somatória de uma série de coisas que foram feitas. Se eu for entrar só no ROI, eu veiculava às 2 da manhã todo dia, gente. E aí acabou. Ia ser o melhor ROI, ó, para a planilha e o ROI, esse ROI, ó, sensacional. Que eu tô construindo. Mas aí é não acreditar em comportamento e em grandes ideias que, de fato... Mas vai ter a promoção de Doritos, que eu vou ter que ter o ROI lá certinho, de quanto que eu investi, quanto que eu trouxe de retorno. Eu também vou fazer isso. Não é que eu não vá fazer isso. Não, mas o que eu sinto às vezes é que a gente quer fazer tudo igual. Todas as campanhas eu tenho que medir igual. Todas as campanhas eu tenho que avaliar igual. Isto faz, ao meu ver, que a gente tenha uma tendência a ir para coisas que são muito táticas. Muito táticas. E você acaba apequenando a marca, né? Isso. Aí você depois vai ter que ter um trabalho de construção, acho que umas 3 vezes mais cara. Exatamente, porque você vai apequenando a marca, apequenando, até que uma hora o resquício do que um dia foi construído passa a não existir mais, né? Então, acho que conseguir entender esse bom equilíbrio entre o que vão ser os meus big bets de apostas, de criatividade, de impacto, que esse ROI ele não vai acontecer dessa maneira. Quando eu falo que não tem ROI, ele não tem o ROI que está todo mundo acostumado. Ele tem um outro ROI. Claro. Aí a gente chegou agora no insight interessante, que é, vamos definir ROI, né? Sim. O que é um ROI de algo que tem que ser o custo por mil e o que é o ROI que tem que ser do impacto que você causa no equity de uma marca, que você vai ter uma longevidade para essa marca de crescimento gigante. Então, acho que esse também é um papo interessante de se ter. São ROIs diferentes para tipos de campanhas, para tipos de ideias criativas. São muito diferentes. E a gente precisa de alguns tipos de mensuração, porque a grande maioria, quando você fala em investimento, a grande maioria dos clientes fala muito sobre retorno de investimento em cima de mensurações que muitas vezes não são as ideais, né? Como você mesmo disse. Então, porque depende de qual é o seu objetivo. Então, concordo. Eu acho que essa questão que precisa ser tomada, assim como tem uma outra discussão que me veio agora na cabeça, que eu acho que é super... Tem várias discussões muito boas a gente ter nesse momento. Que é a coisa do público, que é considerado que ninguém vê mais o comportamento, por exemplo, das mulheres. Eu vou falar pelas mulheres, porque eu sou mulher, mas assim, as mulheres de hoje, que têm 45 a 55 anos, elas entram num tipo de cluster dentro da mídia que não faz nenhum sentido para o comportamento que elas têm. Nem me fala, eu tenho 46. Eu estou chocada. Eu falo, gente, eu tenho muito mais poder de compra do que vocês estão me acessando. Vocês estão acessando tudo errado aí. Tudo errado, exatamente. Eu falo, gente, eu podia estar comprando tanto mais coisa.
na verdade, vamos lá, não é que eu sou uma pessoa consumista que quero consumir, mas assim, é que eu fico olhando e falo assim, eles estão perdendo uma oportunidade tão grande de me mostrar isso, nesse sentido. Que eu quero consumir que não fala comigo. Opa, um monte. E aí eu vejo, depois que eu vou atrás, eu falo, nossa, eu nunca soube que tinha esse produto, se eu soubesse, eu tinha comprado há muito tempo antes. Mas é o famoso demográfico e tal, né? Eu acho que tem que ter uma ressignificação de fashion points e tudo mais. Precisa ter uma discussão para mudar isso. Eu acho que a mídia é uma... A gente sempre o Brasil sempre deu uma importância gigantesca à mídia, foi construída através... E a revolução segue passando pela mídia, né? A mídia tem que estar cada vez mais próxima, por exemplo, da criação, cada vez mais grudada, porque hoje os insights são, para mim... Estão ali, né? E as pessoas estão vomitando em redes sociais, né? Conteúdo, tensões sociais, dilemas, tá ali, tá explicitão, assim. É só a gente estar a fim de olhar e fazer essa escuta e entender de onde que vem esse insight, de onde que você pode trazer. E tem uma outra coisa também que eu acho que passa um pouquinho pelo ROI e por ideia criativa, que é uma intencionalidade de ser unânime. Não tem como ser unânime. Não tem, assim, Doritos Rainbow, vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai dizer que nunca mais vai comprar a marca. Eu te respeito, você me respeita. Eu respeito que você nunca mais vai comprar e você respeita que essa marca acredita nisso. Combinado? E tá tudo bem, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes eu vejo assim, a gente quer uma ideia brilhante, a gente quer, fazer um blast, mas todo mundo tem que gostar e não pode ter um comentário negativo. Pô, então, você não quer nada. Mas só tá tudo bem, como você falou, se você tiver uma verdade, você sustentá-la como marca. Porque eu sempre digo, não existe mais só love brands, existem os haters. E você tem que lidar com eles. Eles estão aí. Por exemplo, Jo, a gente nunca testou nada que a gente fez com o Rain. Aliás, eu nunca testo. Comunicação eu não testo. Eu testo embalagem, porque eu acho que embalagem é uma coisa muito mais duradoura, aquela coisa física que vai estar lá no seu ponto de venda todos os dias. Talvez seja o maior investimento de marketing que uma marca faz é a embalagem, porque é o que realmente chega em 200 milhões de pessoas todos os dias nas gôndolas do Brasil. Então, eu gosto muito de testar a embalagem com um olhar semiótico, o que a gente está comunicando, o que a gente está fazendo. Faço muito trabalho de embalagem com agência de comunicação, porque eu acho que a embalagem ela tem que ser, né, ela tem que conversar com a tua comunicação, mas comunicação eu não testo. Por que eu não testo? Por exemplo, vamos pensar, desde 2010 eu não testo em comunicação, então faz 10 anos que eu não testo comunicação. Por que eu não testo Doritos Rainbow? Porque eu não preciso testar para alguém virar e falar, eu acho um absurdo uma marca está apoiando a comunidade LGBT, eu não gostei, está indo contra os valores, blá, blá, blá. Eu não preciso, porque eu já sei que existem pessoas assim, e eu já sei que essas pessoas não vão gostar. E tá tudo bem também, porque todo mundo tem o direito de gostar e não gostar. Não tem problema, de verdade. Eu acho que assim, quando você escolhe ter um posicionamento, você está também fazendo uma escolha de que talvez vão ter pessoas que não vão gostar daquele posicionamento. E também tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, você não precisa testar para saber que vão ter haters gonna hate. O que eu acho que a gente precisa fazer num momento desse é entender quais são as possíveis reações que as pessoas possam ter e como que a marca vai funcionar. Eu invisto muito mais energia nisso, muito mais, que a gente vai sim fazer uma provocação e a gente vai saber que vai ter resposta. Como que a gente vai lidar com as respostas? Como que a gente vai se posicionar? Como que a gente também respeita quem não gostou? E tá tudo bem também, né? Então, eu acho que são coisas que eu prefiro muito mais investir tempo nisso. Por quê? Porque o time de insights, ao invés de estar testando, ele está entendendo como que está a conversa ao redor daquele conteúdo, daquele tema. E isso vai ser muito mais rico para essa conversa que a marca vai ter com as pessoas do que um teste para dizer que seu verde ou seu vermelho. Isso passa... Eu acho incrível você falar isso, que há 10 anos você não testa.
Acho que você a sua carreira vem de marcas gigantes e globais, então imagino que isso não seja uma coisa tão fácil de se conseguir dentro da companhia. E acho que você tem um negócio que é muito legal e que eu já fiz com outros clientes e a gente conseguiu um resultado bacana, que é a possibilidade de trabalhar mais localmente, de uma forma mais experimental. E por ser local, você tem talvez um pouco mais de liberdade para fazer coisas que são mais inovadoras e que são A mais PepsiCo, a experimentadas. PepsiCo é um lugar que permite muito isso. A PepsiCo é um lugar que permite, assim, aquela famosa palavra local, que, né, que já virou até um pouco super utilizada. A PepsiCo, ela é isso. Ela de todas as empresas que eu trabalhei, é a empresa que mais te dá flexibilidade para operar localmente, porque eles acreditam muito que quem mais entende do seu país é você. Quem mais entende das tensões culturais do seu país é você. Contanto que você vai respeitar alguns guidelines, né, de marcas globais como Doritos e mesmo a gente está falando de uma marca global que é Doritos, a gente nunca testou. A gente tem, eu acho até muito interessante a forma como a gente vê esse trabalho do CMO global com o CMO local, que a gente tem alguns agreements, a gente tem os guidelines, tem né, as bordas que você pode passar ou não passar, e depois, contanto que a gente concorde que a marca está dando este passo e ela vai fazer este movimento, assim, muitas vezes o que eu aprovo com eles é uma ideia, dependendo do projeto, a gente acorda um roteiro, mas eles não aprovam nem a execução. Então, isso te dá uma liberdade criativa gigantesca, né? Enorme, enorme. Inclusive, depois, como boas práticas, pode ir para fora. Sim, depois, quando teve Rock in Rio, logo na sequência eu tive uma reunião lá nos Estados Unidos, era uma reunião de comitê global de marketing, eles colocaram na agenda para eu apresentar Doritos Rainbow Rock in Rio, como um best practice para vários países do mundo. Então, acho que também tem uma questão de confiança, de garantir que a gente está seguindo alguns agreements, né? E depois aí a gente tem a liberdade. Enfim, eu gosto muito dessa maneira de operar, assim, que a PepsiCo tem. Muito bem. Agora, você não é fácil, porque você cuida ali, inovação, experiência de marca, mídia, insight, é tudo com você, e a gente está falando de trocentas marcas e de um Brasil também enorme e com políticas super diferentes e tal, e papapá, e no meio de uma Covid-19. Aí eu pergunto para você, como é que você está fazendo para combater a ansiedade, além de ficar comendo Doritos? Comendo muitos snacks. Ai, Jo, na verdade, eu estive fora do Brasil no Carnaval e quando eu voltei eu já tive que ficar em quarentena. Então, eu estou na minha 9ª semana dentro de casa. Eu estou tipo, 2 semanas à frente da população em geral. Eu acho que tem uma questão da gente, primeiro, reconhecer que a gente é muito privilegiado no nosso país, né? Porque a gente consegue estar em home office, consegue estar num espaço que não é pequeno, a gente consegue ter filhos que podem fazer o homeschooling. Então, eu costumo, quando o pessoal me pergunta, mas você não está enlouquecendo? Eu falo, putz, na verdade, só tenho a agradecer, sabe? Porque se a gente olhar para fora e entender em que contexto a gente está atuando, a gente é muito privilegiado, né? Então, eu acho que tem um desafio grande de você sair de uma vida que era muita viagem, muita reunião, muito evento, que tinha uma dinâmica externa muito grande, de repente você tem que se ver dentro de casa o tempo inteiro, o dia da marmota, né? Todo dia, né? Você senta no mesmo lugar. Agora, cada reunião de Zoom eu sento num lugar diferente só para ter um background diferente, senão eu fico louca. Mas
eu acho que tem um desafio da gente também se reconectar, né? Eu acho que tem uma coisa de reconexão com a família. Eu acho que a gente voltou a fazer refeições, né? Todo mundo junto, a gente conversa, a gente fala, a gente divide os dilemas de não saber quando isso vai terminar. Eu acho que tem um benefício disso tudo, que é um pouco da reconexão. Tem uma frase que eu estou usando muito agora, tipo, o impossível saiu de moda, né? Porque se você dissesse há 2 meses atrás que a PepsiCo, o escritório da PepsiCo inteiro ia estar com todo mundo em home office e a gente não ia ter nenhuma disrupção do negócio, que a coisa ia continuar, todo mundo ia falar que era impossível, que é uma loucura, impossível que não venha todo mundo aqui trabalhar e seja todo mundo de casa trabalhando de todas as áreas da companhia. Tá todo mundo em casa, quem pode estar em casa, né? Quem é de administração de escritório está em casa e a companhia está operando. Então, acho que tem uma coisa um pouco de ressignificar a palavra impossível, porque a gente dizia, a gente é muita muleta, né? Para dizer muita coisa que não é impossível, não dá, se a gente não estiver frente a frente. Então, acho que vai ressignificar um pouco a forma como a gente trabalha. Acho que isso ajuda no equilíbrio com a família. E tem uma coisa muito louca. Eu estou muito mais próxima do meu time hoje do que eu estava fisicamente na Pepsi. Muito mais próxima. Porque a gente se fala muito mais, a gente tem que tomar ações muito mais rápidas. O Covid te coloca numa situação que, se você não tomar uma decisão, você fica paralisada e a gente precisa seguir adiante. E, ao mesmo tempo, a gente começa a saber que a gente vai ter que tomar decisões sem ter o 100%. Então, é o que eu chamo de progress over perfection, que eu não vou ter o 100%. Ficar esperando 100% não sai do lugar. Então, eu vou ter que tomar decisões. E essas decisões estão sendo tomadas semanalmente. Então, a gente está tendo que ter conversas mais curtas, mais rápidas, mais ágeis e com uma tomada de decisão que daí na semana que vem a gente vê, na outra semana a gente vê. E a gente está fazendo isso constantemente. O que acho que uniu as pessoas. Porque é por uma coisa maior que a gente não tem nenhum controle, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Mesmo com as agências, a gente está tendo muito mais reunião, a gente está fazendo muito mais touch points. Todo mundo pode, meia hora, entra no Zoom, a gente discute a ideia e volta. Isso antes era assim, quando você vai conseguir, só consegue daqui 2 meses e meio a agenda da pessoa para fazer uma... Porque ou ela está viajando, ou ela está não sei onde. Hoje, eu acho que as pessoas ficaram mais acessíveis. É porque mudou a relação de tempo também, né? Hoje você acaba aqui, eu estou aqui na sala e acaba aqui esse Zoom, eu vou ali para a cozinha. Exato, então não fica 40 minutos no trânsito para chegar no outro ponto, né? Então eu acho que isso também, eu acho que vai mudar um pouco a forma como a gente trabalha e vai ressignificar mesmo as relações. O que para mim é mais difícil nisso tudo é não poder abraçar as pessoas. Assim, sabe? O que você mais sente falta? Abraçar as pessoas, essa troca de energia, assim, de você encontrar alguém, dar um mega abraço, porque eu acredito muito nessa transmissão de energia. Isso para mim dói, assim. Eu tive que ver minha mãe à distância e não consegui abraçar minha mãe. Doeu muito. Essa parte das famílias juntas e separadas é uma coisa louca, né? Meus pais também estão em Brasília, minha família toda, minha irmã consegue ir lá ver, meu cunhado, mas eu não, enfim, não consigo. Então, é barra pesada. Essa parte é... E a tecnologia tem ajudado, né? Porque a gente está aqui, mata a saudade um pouquinho. Não, isso sim, né? E acho que também, por exemplo, quando a gente estava falando com o nosso time, a gente tem toda semana a gente tem um touch point com o time inteiro de marketing, entra todo mundo. E às vezes a gente olha um pouco e fala assim, meu, que saudade da gente estar junto, assim, sabe? Que saudade da gente sair do escritório, ir para um happy hour, ou mesmo estar numa reunião que todo mundo está lá, um brincando com o outro. A gente sente, né? A gente no final, a gente é bem latino, né? A gente é bem... Isso a gente sente falta também. Agora, as relações acabaram ficando mais pessoais, né? Nesse sentido, né? A gente começou a ter até por essa imperfeição que você falou, que assim, a gente pode estar aqui fazendo uma entrevista e a internet dá pau, ou, enfim, mas a gente está fazendo, né? Tem essa coisa do fazer. Isso eu adoro, sabia?
Porque A isso é muito legal. humanização das pessoas. Só tem a licença para errar. E isso é muito interessante, porque você vê a importância da licença para poder errar, né? Para poder ter falha. Isso eu tô achando maravilhoso. Outro dia eu estava numa reunião de board e a minha filha passou fazendo TikTok aqui atrás, assim, e eu desesperada, e todo mundo começou a rir, falou, todo mundo deu aquela relaxada, assim, que foi super legal. Eu acho que humaniza, porque a gente vê que, de novo, progress over perfection, né? Se a gente quisesse fazer algo desse tipo antes do Covid, ia ter que falar que vai gastar não sei quanto para melhorar a banda, vai ter que garantir que não vai cair nunca, vai ter que garantir que não vai parar, e que tem que, então, ter a mesma luz nos dois lugares, a mesma intensidade de captação de áudio. E hoje a gente está aqui fazendo, e vai ter horas que você vai parar, o meu vai parar, mas as pessoas estão interessadas no conteúdo, né? A acessibilidade a esse conteúdo, que é um conteúdo mais humano e menos produzido, eu acho que isso é um ganho para a humanidade. A gente patrocinou o Global Citizen, né, que a Lady Gaga puxou. Duas coisas que eu achei incrível, foram muito incríveis. Primeiro, o fato de que estava lá Global Citizen e abaixo você via a marca Pepsi e a marca Coca. Então você fala assim, são duas concorrentes que se juntam por uma coisa maior, o propósito é maior. Isso eu acho poderosíssimo, que as empresas possam unir os seus poderes, nesse sentido de o poder da transformação e de como elas conseguem ajudar por uma coisa maior. Isso eu acho lindo. Depois que a gente falou, eu fiquei pensando assim, imagina o quanto não se ia gastar de dinheiro para produzir ao vivo esse show que a gente viu ao longo do dia. O impacto de carbono, a quantidade de pessoas, tudo bem, você está dando emprego a muita gente, concordo. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, olha o que é tecnologia. E assim, você vê as pessoas em casa, você vê as pessoas numa coisa menos produzidona. Eu acho que isso traz uma proximidade e uma sensação de que a gente está aqui junto, e também tira as pessoas um pouco do pedestal. Né? A gente estava num mundo onde era todo mundo uma pseudo-celebridade, todo mundo e aquela futilidade, de repente você vê a pessoa na casa dela falando sobre coisas que impactaram ela. Eu acho que as pessoas elas abriram mais a sua vulnerabilidade nesse momento. Eu acho que tem impacto, né, sem precedentes. Acho que isso muda bastante, né? Eu me lembro muito dessa coisa de quando veio a internet e que você passou a poder falar. Antigamente você tinha a secretária, que era quase uma entidade que não permitia que você falasse com uma série de pessoas e tal, e de repente veio, aí você manda lá para o presidente, seu presidente. Isso é muito interessante, né? Porque rompe E agora, de novo, essa flexibilização também, aceitar, né, os limites, transforma numa coisa mais humana, e eu acho que isso de fato, acho que a gente vai levar aí para frente como comportamento. Tomara. Porque vários outros eu não sei exatamente o que vai ficar e o que volta muito rápido, porque acho que o ser humano, para sobreviver, ele precisa esquecer, né? Também, muitas vezes, os momentos de dificuldade. E eu sempre falo que eu gostaria que não fosse a síndrome do Natal, né? Que no Natal todo mundo fica super bonzinho, né? Família e tal, acabou a sensibilidade, acabou a olhar para o outro e tal, e não sei o quê. Então, assim, é verdade. Tomara que isso não seja um Natal, né? Não, acho que não, porque a gente está há muito tempo, né? E a gente, acho que tem uma mudança estrutural aí. O Natal duram assim, né? 2 dias, uma semana. Aqui a gente está falando de meses. Então, acho que tomara que a gente saia mais forte e melhor e com uma consciência que o coletivo Exatamente. tem que ser maior que o individual. É isso aí. Tá bom, meu amor. Olha, adorei. Super obrigada. Foi uma delícia, viu? Não sei se eu falei muito, enfim, mas adoro bater papo. Poderia ficar falando horas sobre esses assuntos. E a gente vai voltar a se falar aí mais para frente. Vamos. Sim. Não precisa ser um comportamento do momento de pandemia. A gente pode fazer isso para o clube sempre, porque você será sempre super bem-vinda. Você é
uma voz aí da indústria que faz muita diferença para todo o nosso mercado de comunicação. Muito obrigada. E obrigada pelo espaço, né, para compartilhar um pouco do que a gente pensa, o que a gente vem fazendo. Acho que é sempre bacana quando a gente é convidado para contar um pouco, porque eu acho que a gente aprende, né? Eu falei para você no começo, né? Eu vi o do Fê, eu vi o da Dani. É muito bom, porque você escuta diferentes perspectivas, você aprende, você vê as outras coisas que outras pessoas estão fazendo que também são incríveis. Então, acho que traz acho que é uma retroalimentação que é muito bacana. Então, parabéns pelo projeto. Eu acho que é generoso, né? No momento em que a gente precisa ser generoso, né? E dividir esses conhecimentos todos, esses aprendizados todos desse momento. É isso. Um beijo enorme, meu amor. Beijo, querida. Tchau. Pronto, agora